Você é só trader ou você também trabalha? Nossa família e amigos acreditam que é um hobby e que tudo não passa de um jogo com game over. Eles não entendem que o nosso risco não tem a ver com apostas e muito menos com a sorte. Ele faz parte do nosso sucesso. Enquanto eles falam, nós agimos, nos adaptamos e executamos o planejado. Acompanhamos mudanças políticas e econômicas de todo o mundo. Milhões de reais passam por nossas mãos todos os dias. Nós negociamos o futuro das principais empresas, moedas e commodities. E convivemos muito bem com esta realidade. Nós somos o motor propulsor da economia. Eles não entendem que passamos horas desenvolvendo nossa capacidade técnica e emocional pela nossa liberdade. Acreditamos na preparação e adaptação, onde os profissionais são honrados e recompensados. Evoluímos a cada mudança, aceitamos cada novo desafio, buscamos o melhor resultado sem perder a cabeça e nem ceder à ganância. Sabemos que isso não é para todo mundo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a se conformar com uma vida comum. Eles não entendem que ser trader é uma profissão. Nós vivemos de mercado. Não precisamos de horário e nem lugar certo para fazer o que fazemos. Nós somos o que você quer ser. Nós somos traders. Vamos lá. Oi, gente, tava com o microfone desligado. Vamos lá, tô aqui, ó, tentando me situar nesse espaço aqui lindo. Tava até comentando aqui com o pessoal que nesse estúdio aqui não tem como nem... Tô até mais bonita. Desculpa pelo áudio, vamos até aproveitar para esperar o pessoal entrar, né, na live. A gente tá aqui agora com 12 pessoas, eu vou dar um tempinho pro pessoal entrar. É sempre uma satisfação estar aqui agora diretamente da DV hoje, né? Participando aqui dessa live, trazendo um conteúdo bem bacana para vocês. Já peço, inclusive, que vocês curtam, clique aí, dá um like, compartilhe essa live, traga esse conteúdo importante para os traders que vocês conhecem, porque aqui hoje eu vou trazer um assunto que é de extrema importância para nós traders, né? Nós que operamos aqui no dia a dia, no day trade. Boa tarde, Sidney, Gilmário, querido meu amigo, Sidney, C. Lemos, boa tarde, Lemons, boa tarde, Wilson, Morgan Duarte. Olá, pessoal, que bom ver vocês aqui. Vamos aguardar o pessoal dar uma entradinha, né? Semana passada eu tratei de assuntos muito legais, que foi falando um pouquinho de autodisciplina, de definição de metas, né? Como definir metas e os principais erros que as pessoas cometem ao definir metas. Eu trago dicas bem práticas para você alinhar essas metas às suas expectativas, ao seu perfil. Então, se você não assistiu, é só pegar aqui no canal do Dalton e procurar a live do dia 17 de março, que vocês já vão ter esse assunto aí, que é muito bacana também. Ó, 23 pessoas na live. Mima, olha só. Oi, Mima, tudo bem, querida? Vamos lá.
né? Inclusive, gente, dias de fúria. Quem nunca? Olha, eu falo para vocês que quem é day trader, falar para mim que nunca teve um dia de fúria, eu desconfio, mas pode ser que realmente nunca tenha tido. Mas eu sempre falo, né, gente, fica alerta. Vamos ficar alerta, né? Porque dias de fúria são dias que é difícil de uma pessoa não ter, né? Então vamos começar a live, vou começar a trazer um pouquinho do assunto. Eu vou trazer um assunto um pouco mais teórico, tá, gente? Assim, como a gente fala de psicologia, né? A gente precisa, às vezes, abordar uns assuntos mais teóricos, até porque quem fica mais interessado a respeito, né, do assunto que eu trago, essa pessoa ela pode ir lá pesquisar um pouquinho mais, né, sobre, às vezes se identificou muito com o que eu falei aqui, então a pessoa ela pode ir dar uma pesquisada maior sobre o assunto, e eu acho legal, às vezes, abordar, sim, a parte psicológica mesmo. Não é à toa que, né, sou psicóloga, e para quem não me conhece, eu sou Marília Lima, eu sou psicóloga clínica para traders, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou trader. Eu já opero no mercado financeiro já tem 3 anos e eu sinto aqui na pele o que vocês todos sentem, né? Para quem, inclusive, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, abaixo aqui do meu nome tem o meu Instagram, é só vocês irem lá, seguir o link, né? E acompanhar o meu trabalho. E antes da gente começar também, vamos compartilhar, vamos dar o like, né? É muito importante para mim vocês prestigiarem o meu trabalho. Por favor, peguem papel e caneta, né? Eu sempre peço em todas as lives que vocês peguem papel e caneta para que vocês possam anotar, né? Anotar as diquinhas que eu trouxer para vocês não se perderem. Então, papel e caneta na mão toda vez que tiver live da Marília, hein? Vamos entrar, pessoal. Então, vamos lá, né? Eu já venho aqui trazendo para vocês, eu sempre gosto de reforçar isso, que nós somos no mercado financeiro quem nós somos na vida. Não tem como nós sermos uma pessoa no mercado e uma pessoa totalmente diferente na vida, né? E assim, todas as dicas que eu trouxer para vocês aqui são dicas para vocês colocarem em prática, não só enquanto vocês estiverem operando, na vida mesmo. Quanto mais a gente pratica esses comportamentos, mais a gente consegue replicar, né, esses comportamentos no mercado financeiro, né? E para começar, eu vou falar sobre fúria, né? A fúria. O que é fúria, Marília? Fúria nada mais é do que uma emoção, né? Como qualquer outra, que todos nós sentimos a todo momento, mas quando a gente se encontra numa situação extrema de exaltação e estresse, né? A fúria, ela é isso. Ela é a raiva acentuada, né? Ela é a emoção raiva acentuada. E o que a psicologia, né, e especificamente a minha abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, ela fala sobre as emoções, né? Ela diz que a emoção, ela é uma reação imediata que o indivíduo tem a uma determinada situação que ele vivenciou ou um pensamento que ele teve. Mas algo muito importante, né, que é bom vocês saberem, que a maioria das pessoas às vezes não sabem e também não percebem, né, é que a emoção ela tem duração no nosso corpo, né? No momento ali em que a gente vivencia uma situação de raiva ou um pensamento de raiva, né, o nosso cérebro ele detecta uma ameaça, né, um medo, um estresse. E aí o que acontece? O que o nosso corpo faz? O nosso sistema nervoso simpático ele vai começar a ser ativado, né? Ele vai gerar um alerta para o nosso organismo e aí o nosso organismo vai começar a uma enxurrada de cortisol, de hormônios, né? De cortisol, de adrenalina, de noradrenalina aqui no nosso organismo. Os nossos neurotransmissores começam a entrar em alerta. E qual que é a consequência disso, né? Desse alerta que o nosso corpo ele traz para nós? A gente começa a sentir as reações fisiológicas, né? O coração começa a acelerar, a gente começa a suar, dá ali uma sudorese,
Respiração já começa a ficar uma respiração mais acelerada. Tem gente, inclusive, que sente ali um aperto no peito, né? Começa a sentir aquele aperto no peito. E por aí vai. O nosso corpo, eu falo que o nosso corpo ele começa a dar sinais, né? De uma emoção um pouco mais extrema, né? Mas apesar dessas emoções serem algo natural, né, do nosso corpo, que todo mundo vivencia, né? Não só eu, todos nós, todos os seres humanos vivenciam emoções e essas reações. Existem algumas pessoas que têm uma capacidade de regulação emocional. Essas pessoas elas conseguem regular melhor as emoções do que outras pessoas, né? E aí, até aqui vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, eu vou até trazer um exemplo para ficar assim mais visual. Eu sou do visual, gosto do prático, né? O que é regulação emocional, Marília? Me dá um exemplo para eu conseguir visualizar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu saio atrasada para uma entrevista de emprego. Eu tenho uma entrevista de emprego e por algum motivo em casa eu me atrasei. Eu acabei me atrasando e eu descubro que eu perdi aquele ônibus que ia passar, que ia me levar para essa entrevista de emprego, me fazendo chegar no horário certo, no horário combinado. A partir daquele momento, né, que eu perdi o ônibus, né, eu vou gerar uma emoção. Eu vou ficar preocupada, eu vou ficar me sentindo culpada por ter atrasado, né, por não ter saído no horário. Eu vou me sentir insegura. E agora? Será que eu vou perder essa vaga? Eu não vou poder fazer essa entrevista? Então a gente começa a ficar ansioso, se sentindo impotente. Olha o tanto de emoção que eu tô trazendo aqui já para vocês. E aí, algumas pessoas numa situação dessa, elas conseguem controlar e regular essa emoção ali na hora. Elas são capazes, mesmo numa condição um pouco mais assim, de uma emoção mais intensa, elas são capazes de pensar ali em alguma outra alternativa para resolver aquele problema, né? Elas buscam explorar uma outra maneira de reagir àquela situação, né, que está gerando aquela emoção, para resolver a situação, para resolver o problema. Por exemplo, perdi o ônibus, então eu vou ligar para o compromisso que eu tenho, vou ligar lá para a empresa e vou avisar que eu vou me atrasar um pouquinho, se é possível eles me esperarem, ou eu posso fazer a entrevista em um outro horário. Eu posso ligar para um mototáxi, né? Não, vou ligar aqui para um Uber, vou chamar um Uber, deixa eu resolver isso aqui, mesmo que eu me atrase um pouquinho, já avisei que eu atrasei e já vou já vou mais rápido, consigo resolver essa situação desse atraso. A pessoa ela tem um pouco mais de capacidade de ver o problema de uma forma mais racional, né? A pessoa que tem uma regulação emocional mais funcional, né? Essa pessoa ela vai ter, por exemplo, né? Ela vai ter muito mais facilidade de lidar com dias ruins, trazendo aqui para o lado do mercado. Com certeza essa pessoa que consegue lidar com emoções extremas, ela vai ter um pouco mais de menos frequência de dias de fúria. Então, até aqui vocês entenderam, né? Sobre a pessoa que tem capacidade de regulação emocional. Já uma pessoa que a gente considera aqui na psicologia, que a gente fala que tem uma deficiência, uma dificuldade de regulação emocional, né? A regulação emocional dela é um pouco mais disfuncional, que a gente fala, né? Ela vai, numa situação dessa do emprego, ela vai ficar focada totalmente naquele estresse que ela está vivenciando, né? Naquela situação que gerou aquela emoção, e dificilmente essa pessoa ela é capaz de encontrar alternativas, recursos para que ela consiga resolver aquele problema, ali, pelo menos ali na hora. Ela vai precisar de um pouco mais de tempo para assimilar o que está acontecendo, para que ela possa pensar nas alternativas. Existem casos de situações em que a pessoa ela chega num nível de desregulação emocional um pouco mais intensa, que ela paralisa. Acho que quem aqui não conhece, né? Assim, alguma pessoa que em momentos de estresse a pessoa trava. Já viu? Tem gente que é assim, né? Tem gente que em alguns momentos a pessoa ela paralisa e ela não consegue tomar nenhuma decisão ali na hora. Então,
Essas pessoas com um maior nível, né, um elevado nível de desregulação emocional, essas pessoas sim, elas são mais propensas a ter os dias de fúria no mercado financeiro também, né? Aquela coisa de ficar cego, fica cego por estar vivenciando aquela emoção de uma forma muito intensa e não ser capaz de pensar ali naquele momento numa alternativa mais funcional, mais assertiva, uma resposta e uma reação mais assertiva, por exemplo, no momento do trade. Essa pessoa, ela fica mais propensa a começar a gerar um overtrading, clicar em excesso. Essa pessoa, ela já viu, não sei se vocês já vivenciaram, conhece traders que já passaram por isso. A pessoa, ela paralisa, ela vivencia aquela emoção muito intensa, ela paralisa, e aí o preço vai andando, vai andando, vai andando. Quando ela vê, ela já está fazendo preço médio para tentar ajustar, né, aquela posição que ela perdeu porque ela ficou ali sem saber o que fazer, né? Ela tira o stop e por aí vai. São os dias que eu digo que nem necessariamente é um dia de fúria, são dias ruins mesmo, de emoções ruins, né? E aqui tá ficando claro para vocês, pessoal, olha só. Vou colocar aqui, ó. O Lemon diz, ó, eu nunca tive dia de fúria, mas joguei o monitor. Eu joguei o monitor do 8º andar, enfim, né? Esse foi bem extremo. Já vamos aguardar as diquinhas que aqui você já vai conseguir usar esse exemplo para você, tá, Lemo? Dias de fúria, né? Puramente psicológico, exatamente. O Gilmário, né? Já aconteceu comigo. Poxa vida, né, Gil? Quem nunca vivenciou isso? O Gil, gente, para quem não sabe, ele foi o meu parceiro em tudo, desde o início no day trade. A gente fez tudo junto, né? Era meu parceirão, meu grande amigo, somos amigos de boas datas, já passamos altos e baixos, né, Gil? Gil e eu, inclusive, passamos um apuro num preço médio na época em que surgiu um dia de fúria para nós. Ai, gente, não gosto nem de lembrar. Sidney, né? Então, muito claro, né? Já tive os meus dias de fúria. Exato. Então, a mima, para mim, já é quase comum. Então, que bom que aqui já tá ficando claro para vocês, porque eu tô deixando vocês entenderem um pouco sobre a parte da regulação emocional. Inclusive, gente, é importante eu até fazer um adendo aí sobre essa parte de regulação emocional. Quando a gente fala, eu falei na live passada, né, e a área psicológica mesmo, que quando alguns aspectos básicos de infância, passada não, na primeira live, aspectos básicos de infância, eles são negligenciados pelos nossos tutores, a gente começa a ter essas disfunções no comportamento, né, essas crenças limitantes, esses pensamentos sabotadores. E a da desregulação emocional, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as emoções, normalmente elas foram crianças, né? Foram crianças que o tutor, né? Não digo pai e mãe, mas eu falo a pessoa que criou e educou essa criança ela foi privada de ter recursos para resolver um problema, por exemplo. Quando ela se colocava em um problema enquanto criança, exemplo, o coleguinha pegou um brinquedo dessa criança, e essa criança ela não consegue ver a alternativa de, por exemplo, o coleguinha pegou meu brinquedo, eu vou brincar com outra coisa enquanto ele brinca, tá tudo bem, né? O brinquedo não vai sumir, ele não vai quebrar, ele tá ali. A criança, ela com a ajuda, né, e o auxílio de um adulto, ela consegue entender que aquele brinquedo é dela, vai ficar com ela, mas está sendo emprestado. E aí, quais os recursos que você tem? Né? Meu filho, brinca aqui com essa bola, deixa esse brinquedo aí com seu amiguinho, depois você devolve. Então, ela aprende a regular e a encontrar alternativas para aquela situação, para que não gere uma emoção extrema, de extremismo. Já uma criança que tem essa desregulação, né, essa negligência enquanto criancinha, é aquela criança que o coleguinha pega o brinquedo
E aí ela faz a birra. Não, eu quero meu brinquedo. Ela pode até nem usar o brinquedo, mas ela não aceita e ela não consegue entender outras formas de deixar aquilo ali acontecer, aquela emoção ali passar e ela se distrair com alguma outra coisa. Então, tá sempre muito ligado. A psicologia, ela linka muito, né? Uma coisa com o passado, a infância, com o adulto de hoje. Então, se você se identificou com esse exemplinho de criança, provavelmente você já vai identificar se você é uma pessoa que tem um pouco mais de regulação emocional ou menos, tá? Então vamos continuar aqui na nossa live, né? Giovanni, boa tarde, seja bem-vindo. Então agora, gente, quando eu digo para vocês que a emoção ela tem duração, o que eu quis dizer com isso, né? Simplesmente quando o nosso organismo ele começa a absorver ali, ó, aqueles hormônios que foram jogados no momento da raiva, né, da emoção, quando o nosso corpo começa a absorver todos esses hormônios, né, que foram liberados, essa emoção ela vai diminuindo de intensidade dentro da gente, né? A fúria ela vai deixando de ser fúria e vai se tornando uma raiva, né? A euforia vai deixando de ser uma euforia e vai se tornando uma alegria, né? Decepção vai deixando de ser decepção e vai virando uma leve chateação. E por aí vai, né? E como tá tudo bem, né? Então, e como saber disso, né? Como que saber disso, saber da questão da emoção, isso vai me ajudar a lidar com as minhas emoções mais exageradas no mercado financeiro, né? Então, já que a gente entendeu como que funciona a regulação emocional, né? Como que são as pessoas que funcionam com regulação emocional e as que não funcionam, eu vou trazer para vocês agora as dicas que a gente vai trazer para a vida e para o mercado, né? As duas primeiras dicas que eu vou trazer, elas estão mais vinculadas a um treino, a uma prática, a algo que você faça diariamente, gente. Eu sempre falo isso muito em consultório. As pessoas, às vezes, elas chegam para mim e falam assim: eu entrei em dia de fúria, eu fiquei cego, eu não estava enxergando nada. Como que eu evito isso? Eu não aguento mais. Aí eu falo para ela: você está praticando os seus dias de fúria na vida também, identificando melhor as suas emoções, aprendendo aí, ó, a melhorar a sua regulação emocional no seu dia? Porque não adianta a gente não praticar no dia a dia e chegar no mercado e querer fazer algo diferente, né? Eu falo, a pessoa quando ela entra em fúria, ali já não tem mais nada para fazer, ali ela já não vai conseguir, não é que não tem mais nada para fazer, mas ela já vai ficar numa condição muito mais vulnerável. Então, assim, quando eu trago para o consultório, eu sempre digo, o corpo da gente já dá alertas, ele já começa a dar alertas de que alguma coisa está errada. Então, o corpo já dando alertas é justamente o momento em que você tem que ficar, opa, ligar aqui o sinalzinho e agora é hora de eu começar a me perceber. Porque eu posso entrar em um dia de fúria, eu posso entrar em um overtrading. Então é nessas percepções que a gente se pega. E se a gente não treina isso no dia a dia, no momento da fúria, vão ter aqui duas diquinhas que eu vou trazer no momento da fúria. Mas entendam que a gente precisa evitar chegar nesse ponto, tá? Então, até aqui tá tudo muito claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Eu entrei numa parte mais técnica para vocês entenderem, mas tragam aqui para mim também, né? Igual o Lemon falou lá em cima, né? O Lemons falou lá em cima, tragam para mim exemplos, né, do que vocês já vivenciaram. Se vocês conseguem perceber essa parte das emoções, as reações no corpo, a emoção tendo uma duração, né? Comenta aqui, traz aqui no comentário que eu vou ajudando vocês, eu vou respondendo algumas perguntas ao longo da live, né? Olha só. E o Giovanni acabou de fazer uma pergunta, mas eu vou responder aqui primeiro com com as dicas. Eu vou primeiro as dicas, depois então eu entro para os comentários, tá? Até porque eu acho que vai ter bastante comentário aqui nessa live. Primeira dica, gente, papel e caneta. E o papel e caneta não é só para vocês anotarem a dica, não. O papel e a caneta vai ser para vocês fazerem a tarefa de casa, praticarem a dica. A primeira dica que a gente traz no consultório
é sobre a gente aprender a fazer um termômetro mental da emoção. O que é um termômetro mental da emoção? É você começar a perceber a intensidade da sua emoção, né? Como se fosse um termômetro. Vamos imaginar um termômetro, né? A gente imagina que eu falo mental, tem gente que é do visual, gosta de escrever e desenhar mesmo, né? Desenhe um termômetro e desenhe um termômetro mentalmente, né? E comece a perceber, por exemplo, aqui a gente está falando da raiva, da fúria. Comece a perceber a intensidade dessa sua raiva, como se fosse um termômetro. Então me conta aqui, né, uma situação que a sua raiva estava no nível 10. Né? O que aconteceu nesse dia? O que você pensou naquela hora? Como que você agiu no momento em que você se vê numa raiva nível 10? E imaginando o nível 10, gente, um nível de fúria mesmo, né? De cegueira. Vamos lá usar o exemplo do Lemons, né? Eu joguei o meu monitor no do oitavo andar. Agora, eu quero que você me conte uma situação ou um pensamento, uma vivência que você teve em que a sua raiva estava nível 5. Vocês conseguem imaginar? Porque o nível 5 não chega a ser uma fúria, né? Nível 5 eu solto um palavrão aqui interno, né? Eu dou uma xingadinha aqui na cabeça, eu consigo sair de perto da pessoa, se eu brigo com a pessoa, isso não é vida, tá? Eu não respondo, eu ignoro, né? Na minha raiva, nível 5, eu consigo fazer isso, né? E agora, quando a minha raiva tá 10? Normalmente, qual que é a minha reação? Eu jogo o monitor fora, eu fico cego, né? Aí aquela coisa, eu falo que eu não devo numa discussão, né? Eu xingo, eu dou murro na parede, tem gente que faz isso, né? Eu dou murro na parede, eu dou murro na mesa. Então, se percebam nessas intensidades e por aí você vai. A tarefa e a dica do termômetro mental é justamente você fazer essa escalonar isso, né? De 0 a 10, como que eu me sinto em cada um desses níveis na emoção raiva. Né? Porque aí, partindo dessas anotações, gente, vocês já conseguem visualizar, né? Visualizar, fica de uma forma mais visual, né? Aquela emoção, né? E o termômetro é justamente para você, no momento de uma situação desagradável, você parar e já visualizar esse termômetro. Eu falo que ele é mental para isso, né? Para que até em qualquer lugar que você esteja, você seja capaz de mentalizar aquele termômetro e falar, e se perguntar, de 0 a 10, quanto está a minha emoção agora? Quanto está a minha emoção raiva agora, né? E eu tô falando da raiva aqui porque é o nosso assunto né, de hoje, mas você pode usar esse termômetro, gente, para todo tipo de emoção. Inclusive em consultório a gente usa muito esse termômetro, essa tarefinha de casa do termômetro para pessoas ansiosas, pessoas que têm uma ansiedade mais elevada, né, que chegam ali a beirar uma crise de pânico, por exemplo. A gente usa essa tarefinha do termômetro para que essa pessoa consiga regular essa emoção, né? Quem sou eu ansiosa de 0 a 10? E aí ela consegue manejar melhor esse nível emocional dela. Porque no momento em que você racionaliza, né, você coloca ali, traz para o campo racional a emoção, em escala aquela emoção, você consegue reagir melhor, né, a uma situação, nesse caso da raiva, né? Então, até com mais frequência, porque você vai aprendendo a se perceber. Aí eu falo a importância do autoconhecimento, né? Então, pronto, vamos aqui a algum comentário. Gabriel, ó, o Gabriel trouxe um comentário aqui. Tenho tentado me controlar fora do mercado. Sou um monstro no trânsito, olha só. Tenho me percebido como uma emoção desproporcional. Então, é justamente sobre isso, né, Gabriel? Assim, a gente começa a se perceber e começa a perceber a intensidade daquela emoção
E aí é onde a gente tem sim uma resposta um pouco, a psicologia chama de desadaptativa, né? Assim, poxa, eu tô num trânsito, será que eu preciso alimentar aquela emoção naquela intensidade porque uma pessoa me cortou? E aí como que a gente faz para regular, por exemplo, a emoção? Quais os recursos que você tem no momento de um trânsito para regular a intensidade da sua emoção? Uma pessoa, exemplo, uma pessoa vai lá e te fecha, né? Fechou. Você já vai, a emoção raiva já vai lá pro nível 7, vamos supor. Mas aí como que eu faço para regular, Marília, numa situação dessa? Poxa, vamos pensar de outras formas, porque na hora a gente fica assim, poxa vida, esse rapaz não presta atenção, olha o que tá fazendo, me cortou, a gente já começa aqui, né, o pensamento aqui, mirabolar um monte de coisas. Mas aí numa situação dessa, poxa vida, será que essa pessoa me viu? Será que essa pessoa ela fez de propósito? Será que ela quis me cortar? Não, às vezes ela ficou desatenta, às vezes alguma coisa tirou a atenção dela e ela te cortou sem querer. Às vezes ela estava mexendo no celular, né, e não percebeu e acabou te cortando. Então, que tal pensar de uma outra forma que faça você se aliviar daquele pensamento de raiva, né? Ao invés de pegar e ficar com raiva, tenta um pensamento alternativo àquele que você está sentindo, né? Poxa, e eu gosto muito, assim, Marília, eu gosto muito de trazer essas frases, né? Poxa vida, porque aí você muda o tom para você mesmo, tá, gente? Conversa com você mesmo. Poxa vida, será que essa pessoa fez de propósito? Você muda o tom com você mesmo e automaticamente aquela emoção ela vai diminuir de intensidade. Perceba isso, tá, Gabriel? Quando você estiver lá no seu trânsito. Dirija com atenção. Vamos lá, olha o Giovanni falando aqui, ó. Pergunta: o dia de fúria se cria. Entramos no mercado, vem o loss, aí na hora que você percebe, você já entrou no dia de fúria. Nesses casos, qual a dica para evitar essa fúria descontrolada? Eu acabei de te falar, falei aqui para vocês, de trazer aqui para vocês, Giovanni. O importante é você trabalhar as emoções, a regulação da sua emoção no seu dia a dia, né? Porque o dia de fúria, ele chega no momento em que a sua emoção ela já está a nível 10. E se você não trabalhar essa percepção do nível da sua emoção, se você não racionalizar que a sua emoção ela pode ir de 0 a 10, você vai chegar no 10 sem perceber. E aí, por exemplo, o loss chegou, qual o pensamento que me gerou? Né? O que me gerou ali naquele loss? Me gerou raiva, a emoção foi raiva, então eu vou parar e vou regular a minha emoção. De 0 a 10, quanto que tá a minha raiva com esse loss que eu acabei de levar? Não, eu tô nível 7, tô sentindo nível 7. Ainda tô tranquilo. Tá, mas pra mim, Marília, quando eu recebo pacientes em consultório que possuem um excesso de dias de fúria, eu sempre falo pra eles, gente, a emoção raiva apareceu no momento em que você estiver clicando, esquece, é hora de parar. É hora de você já desligar o computador e sair, porque se você às vezes ainda tem dificuldade de fazer esse termômetro mental na vida e no trading, você vai ter dificuldade de saber a hora de parar, né, Giovanni? Então é importante, assim, trabalhar essa regulação, esse termômetro, essa diquinha do termômetro no seu dia a dia para você ir cada vez mais se racionalizando nessa emoção da raiva, tá? Porque realmente, quando o loss chega e a fúria chega, loss não, né? Quando a fúria chega, dificilmente as pessoas conseguem parar. Então a gente precisa evitar. E a gente evita dessa forma com essa primeira dica. Né? Agora vamos para a segunda dica, né? A emoção tem duração. Então aprenda a dar um tempo. A psicologia ela chama essa técnica de dar o tempo de time out. Né, uma técnica que eles usam a fala americana, time out, dê um tempo, né? E simplesmente é você se retirar daquela situação. Na medida que, na medida que a situação e o tempo passar... Opa, me perdi aqui, peraí. Na medida que o tempo for passando, no momento em que você se percebe já numa emoção mais acentuada ali no termômetrozinho, né?
você precisa dar um tempo daquela situação, você precisa se afastar daquela situação para que você não haja de uma forma cega, né? De uma forma disfuncional, desadaptativa, que é o que a gente chama, né? Então, quando chegar no momento em que número que tá o meu termômetro na emoção raiva? Tá 7, opa, time out, hora de sair, né? E isso a gente faz na vida. Poxa, estou conversando com o meu marido, por exemplo, ele falou alguma coisa que não me agradou. No momento em que eu já gero ali uma emoção ruim daquela fala, qual a intensidade da minha emoção no meu termômetro? Tá 8? Não é hora mais de conversar. Ó, o Guilherme, meu marido, ele chama Guilherme. Ó, Guilherme, agora não é hora de a gente conversar. Eu vou time out, né? Vou dar uma esparecida, a gente conversa depois. Esperar a emoção diminuir de intensidade. Isso é que é importante quando eu falo que a emoção, ela tem duração. Você vai perceber que no início, ali, quando o Guilherme falar alguma coisa, eu vou ficar com muita raiva, eu vou ficar com uma emoção muito intensa. Mas com o tempo, né, no momento em que eu me afasto, em que eu saio de perto e que eu dou um tempo, aquela raiva de 8, ela vai para 3, 4, né? Ela vai se regulando dentro desse termômetro. Então, ali é o momento em que você consegue responder melhor àquela situação, né? Aí a raiva diminuiu de intensidade. Vamos, Guilherme, agora sim vamos conversar sobre tal assunto. Então, é mais ou menos isso, né? E aí, no mercado financeiro, gente, é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? Dê tempo, eu sempre trago como técnica, para a gente dar tempo de um trade para o outro. Porque a cada clique que a gente coloca, que a gente entra, a cada operação em que a gente entra, ela vai te dar um resultado e a cada resultado você vai gerar uma emoção, né? Então, no momento em que você clica e gera uma emoção, você precisa colocar e fazer seu cérebro entender que você precisa dar um tempo de um trade para o outro para que você amenize a intensidade daquela emoção, porque eu trago no consultório, né? Assim, independente de uma emoção positiva, a emoção positiva em nível 10 de termômetro, ela também pode te gerar gatilhos ruins no mercado, né? Você fica com excesso de confiança, agora eu vou entrar de novo. E faz algo sem pensar, faz algo mais no campo do emocional. Então, emoções positivas extremas é prejudicial e emoções negativas extremas também é prejudicial. Então, aprenda a fazer isso de uma forma rotineira. Clicou, sair da tela, né? Independente do resultado, se tenha sido gain ou se tenha sido loss. Clicou, levantou da tela, né? Você vai precisar criar esse hábito. E aí a gente traz aqui o que é o hábito. É você treinar aquilo ali, é você colocar aquilo ali em prática todos os dias. Todos os dias colocar em prática, sair da tela, né? Porque aí é onde eu comento, né? Quanto mais você pratica sair da tela, né? Sair, vai beber uma água, vai dar uma respirada, né? Eu tinha, falando aqui com vocês, até lembrei de um exemplo que eu tenho um paciente que ele fala assim, Mari, a estratégia que eu arrumei para poder sair da tela foi a estratégia de beber bastante água. Ele fala assim, beber bastante água, porque aí quando eu bebo bastante água, me dá vontade de ir no banheiro. E aí no momento em que eu termino o meu trade, eu já vou direto lá no banheiro para não ter que clicar de novo, para não ter que entrar em uma outra operação seguida da que eu acabei de fazer. Dá tempo da emoção diminuir de intensidade, né? Então, assim, anotem isso, tá? Isso é importantíssimo. Aprenda a dar tempo de um clique para o outro, né? E outra forma também, assim, de a gente poder sair da tela, às vezes a pessoa ela não pode sair da tela levantando, né? Saindo aqui de forma real mesmo da tela. Outra forma que a gente traz em consultório, né, para poder sair da tela, é você sair de uma forma imaginária. Imaginar em que sentido? Você fechar seus olhos, né? Que é para quem tem um pouco mais de dificuldade de ter que levantar, fecha os olhos e imagina um ambiente diferente desse que você está vivenciando. Aí a gente fala até, inclusive, dá uma respirada, fecha os olhos e fica ali. Tem pessoas que pegam o celular, né? E usa o celular como uma alternativa também de dar o time out, né? Então, assim, encontre você
as suas alternativas. Eu digo sempre isso também. O importante no mercado financeiro é você se adaptar e você se adequar, você encontrar uma forma que você fique realmente mais confortável e que faça sentido para você. Que aí eu falo para você assim, feche os olhos e mentalize um outro ambiente diferente do que você tá. Tem pessoas que não são capazes de fazer isso, né? E tá tudo bem. Agora vão ter pessoas que vão conseguir fechar os olhos, respirar, né? Deixar a emoção diminuir de intensidade. Agora outras pessoas não. E aí busque então você as suas alternativas, como o meu paciente buscou, de beber bastante água no momento de um trade para o outro. Vai lá no banheiro e deixa ali o tempo dar uma passada, né? Eu falo inclusive que o ideal de tempo entre um trade e outro é individual, mas ele precisa ser pelo menos de 15 minutos. Tá? E isso daí vai ser até a última diquinha que eu vou trazer para vocês. Tudo certo aqui para vocês? Até então? Olha só, 71 pessoas na live, que bacana. Gente, e vocês acreditam que eu tô mais à vontade aqui do que na minha casa, no meu consultório? Aqui a energia é muito gostosa, o pessoal daqui é muito bacana. Eu tô realmente assim feliz e muito satisfeita de poder estar aqui, mas enfim, vamos focar aqui, né? Vamos para a terceira dica, gente. Terceira dica, não menos importante. Essa dica já é a dica de quando, assim, regulou o termômetro, já se percebeu, né? Já pratica isso no dia a dia. Já faz a técnica do time out, de sair da tela, de dar o tempo da tela. Mas aí entrou numa situação em que a emoção raiva já foi ali nível 7 do termômetro. E aí o que a gente pode fazer? Como que eu posso ajudar vocês nesse nível 7 de emoção, raiva? Aí a gente usa uma técnica que a gente fala que é a técnica do stop. Interromper imediatamente aquele pensamento e aquele comportamento. Lembrando que essas técnicas a gente não pratica somente no mercado, a gente pratica na vida, né? No momento em que você vivencia emoções negativas de forma intensa. Então, a técnica do stop, como que ela funciona? A gente fecha o olho e imagina, né, uma placa ali de pare. Sabe aquela placa de pare? Aquela placa vermelha? Olha, quando eu fecho o olho, a gente já imagina aquela placa, né, vermelha com a letra branca. A gente já imagina aquela placa. No momento em que você fechar o olho, você imagina a placa, né? E aí eu digo, a técnica é imaginar a placa, mas existem pacientes que vão lá e imprimem uma placa, conseguem imprimir o desenho de uma placa, deixa essa placa pregada na parede enquanto ele opera, deixa de forma visual, porque tem gente que tem dificuldade de mentalizar, então deixe também de forma visual. Imprime essa placa de pare e coloca no seu espaço de operação, né? E aí, quando você entrar no momento de nível de emoção mais elevada, mentalize a placa ou olhe para aquela placa e diga em voz alta, gente. É voz alta mesmo para você e repetidamente. Pare, 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 né? Quantas vezes você achar necessário. É você falar com você mesmo, e o importante é verbalizar, né? Pare, porque no momento em que você tá clicando, a gente tem muito essa coisa, né? Que é o que eu já passei por isso, já passei por dias de fúria. A gente fica assim, a cabeça da gente tá assim, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado e eu não paro, eu não consigo parar. E aí a gente fala, não, agora eu vou parar. E aí você dá uma olhada assim, você dá uma afastada da tela, aí você olha de novo, aí volta de novo, quem nunca, né, gente? É mais ou menos isso aqui, e nisso a gente vai se envolvendo ali naquelas operações e a gente não sai daquilo de jeito nenhum. Então, no momento em que você tá com aquele pensamento e aquele comportamento aqui, ó, você tá tão focado nisso, olha pra placa, e aí fale em voz alta, pare, pare, pare. Isso é uma forma de você interromper. A gente chama essa técnica na psicologia, né, de romper o processo cognitivo do pensamento, né, cognitivo de pensamento. Então você interrompe, você tira aquele pensamento com essa fala, né, com essas falas de imposição, você consegue tirar aquele pensamento que está recorrente aqui na sua cabeça e que está te fazendo agir de maneira inadequada.
Então, essa dica é a dica mais importante que eu tenho no momento de uma fúria, né? No momento em que você cegar. Vai ser difícil? Vai. Não tô falando que nada do que eu tô trazendo aqui vai ser fácil para vocês. Mas enquanto a gente vai... Isso acontece enquanto a gente vai aprendendo a lidar melhor com as emoções e com essa intensidade. Eu acabei de falar para vocês, inclusive, que eu já passei por isso, né? Eu já tive os meus dias de fúria. Só que hoje, pergunte pra mim, Marília, você tem dia de fúria hoje? Eu não tenho. Já tem um bom tempo que eu não sei o que é um dia de fúria. Por quê? Porque eu aprendi a regular minha emoção. Eu aprendi a entender quem é a Marília com raiva, quem é a Marília com uma emoção um pouco mais intensa, quem é a Marília que não vai aceitar o loss naquele dia. Então aí o que eu faço, né? Eu percebo que eu não tô bem no momento em que a emoção... Eu dou um clique, a emoção raiva apareceu, eu já fico em alerta, eu já desligo o computador e tá tudo certo, eu volto no dia seguinte, né? Eu não fico alimentando essa necessidade de clicar e de operar no momento em que eu estou me sentindo com raiva. Porque eu sei que eu, Marília, no nível 10 de raiva, eu fico cega como muitos de vocês. Então, já me conhecendo, eu evito que isso aconteça me percebendo em emoção, tá? Então, até aqui tudo certo? Vamos olhar, né? 67 pessoas na live, que legal. Pessoal, vocês estão gostando? Dá aí um retorno, né? Olha só, boa tarde, Magela. Olha só, deixa eu ver aqui, maravilha, a Mima respondendo, maravilha, 15 minutos entre os trades, tem me ajudado bastante. Olha o Paulo comentando, que já treina aí, né, dá uns 15 minutinhos de espaço entre um trade e outro, isso é importante. Então vamos, pessoal, para nossa quarta e última dica, né, para os dias de fúria. Essa quarta e última dica, eu acho ela também fundamental, né? Porque ela ajuda a gente no momento, né, de cegueira. Eu gosto de falar cegueira porque a gente fica cego mesmo. Quarta dica, gente. Use a trava de plataforma. A trava de plataforma, ela tá ali para auxiliar a gente, né? Ela tá ali para ser usada. A pessoa que criou o Profit, a Nelógica lá, no momento em que ela foi criar o Profit, ela não colocou aquela trava ali, gente, de enfeite. Não foi algo, deixa lá, vamos deixar uma trava. Não. A plataforma, ela já é pensada, né, justamente para as condições que a nossa profissão ela oferece. E a trava de plataforma, ela foi criada pensando justamente nessa proteção, né, na proteção que nós temos para proteger o nosso capital, né, o dinheiro que a gente coloca ali né, para poder operar. Então, ela não está ali de enfeite. Inclusive, um dos erros maiores que eu vejo em consultório, em geral mesmo, né, em geralzão aqui, inclusive, vou até ver se vocês concordam. Eu tenho muita pessoa que quando eu falo usa trava de plataforma, a pessoa fala assim, o quê? Tem isso? Né? Onde que tem isso? Onde que eu acho a trava da plataforma? Então, pessoal, primeiro passo para um trader, né, para um trader começar a operar, é ele conhecer a ferramenta de trabalho dele. E a ferramenta de trabalho dele é o Profit, é o MetaTrader, é o que ele quiser usar, é o Trade, o que ele achar que é interessante ele usar, mas ele precisa conhecer as ferramentas que essa plataforma traz para ele, né? Então, trava de plataforma, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês, estou lendo aqui para poder trazer exatamente onde que encontra a trava, tá? Para quem não sabe, vai lá dar uma fiscadinha no Profit, né? Aonde que encontra essa trava. E eu vou trazer uma dica, essa dica ela é preciosíssima, ela é uma dica de consultório, tá? Para que você consiga criar essa prática de sair da tela, eu falo que existe a técnica da trava de plataforma para ela te forçar, né? Para que você se force a sair da tela. Né? Que é você se bloquear por um tempo para que você saia
da tela obrigatoriamente, porque aí não tem como você operar, não tem como você clicar, né, enquanto a plataforma ela tá bloqueada. E aí, como que a gente faz essa trava, né? Observe lá que tem um campo chamado, a gente vai em negociação, lá no Profit, gerenciamento de risco. E aí quando você entra nesse campo de gerenciamento de risco, ele vai te trazer várias formas de como você gostaria de se bloquear, né? Você quer se bloquear pela perda total, né? Pelo seu loss que está ali, você quer se bloquear pelo número de perdas consecutivas, você quer se bloquear pela quantidade de operações alcançadas, né, e fechadas, então pela quantidade de cliques que você faz, o que você faz em excesso que te gera emoções com intensidade maior e que você pode se bloquear ali. E aí, além de você especificar o motivo pelo qual você quer se bloquear, né, se proteger, ali numa espaço logo abaixo, ele vai colocar aqui, ó, exibição do gerenciamento de risco. E o que é a exibição do gerenciamento de risco? Edição do gerenciamento de risco, que é você se bloquear por um período. Você vai ter a opção de se bloquear por um período ou você vai ter a opção de se bloquear por um dia inteiro, né? Eu sempre sugiro, eu não acho que é o caso de a gente bloquear o dia inteiro se você é uma pessoa com um nível de regulação emocional um pouco mais tranquila. Mas o ideal é, por exemplo, levei um loss, né? Fiz um trade e levei um stop, um stop loss, coloca a plataforma para te bloquear por 15 minutos, que é os 15 minutos lá sagrados que eu falei que é importante que você crie esse hábito. Ela vai te travar, te bloquear por 15 minutos, é o tempo que você tem para você levantar, para você ir num banheiro, você beber uma água, você esperar a intensidade da sua emoção dar uma diminuída, né? E aí quando você voltar para operar, você já vai voltar para operar se sentindo melhor. E aí o que você vai precisar fazer? Você vai ter que precisar voltar lá no gerenciamento de risco, na trava, e aí você vai precisar colocar no stop loss mais uma operação, né? De um stop loss, você vai colocar para 2 stop loss. Por quê? Porque você está atualizando a sua plataforma, mostrando para ela que agora, se você levar mais um outro stop, ela te trava de novo por mais 15 minutos. E por aí vai. Você vai fazendo essa trava a cada clique que você tiver, que você fizer no dia. Vocês conseguiram entender essa parte da trava? Ela é importante vocês entenderem. Respondam aqui para mim se vocês conseguiram entender como é que a gente faz esse experimento. Inclusive, aí eu falo 15 minutos, tá? Mas existem, eu atendo pacientes que geram tanta intensidade de emoção que eles 15 minutos não é o suficiente, eles precisam se travar por um pouco mais de tempo. Então, assim, eles colocam um loss, né? 2 horas, por exemplo, né? E a plataforma ela fica bloqueada por 2 horas até ele poder voltar, ajustar o gerenciamento de novo para mais um loss, mas ele sempre se bloqueando de 2 em 2 horas. Eu falo e volto a dizer, né? Não existe certo e errado, existe como você se percebe e o que vai ficar mais adequado para você. Então, assim, eu, Marília, hoje eu uso trava de plataforma para stop loss e uso trava de plataforma para loss seguidos. Quando eu dou 2 stops loss seguidos, eu me travo por 15 minutos, né? Então, se percebam, né? E usem essa trava a favor de vocês, né? Vai experimentando aí os melhores tempos, se é 15 minutos, se você vai precisar de um pouquinho mais, né? 40 minutos, o que for. A gente precisa ter esses tempos entre um trade e outro, e a intensidade da emoção cada um vai sentir de um jeito, né? Então, se bloqueiem. E aí eu digo assim, a trava da plataforma, gente, ela é algo temporário. Eu digo que seria uma muleta. A plataforma, ela não é para ficar eterna, né? Ela não é para você usar ela pro resto da vida. Não, é para você aprender a criar esse hábito de sair da tela. É para você aprender a criar o hábito
deu o meu stop loss do dia, acabou, é hora de eu sair, né? A trava de plataforma, ela vai te ajudar a ajustar isso, mas que com o tempo você se force a fazer isso e que para que isso fique algo natural para você, para que fique algo que você consiga fazer de forma rotineira, tá? É isso que vai te manter vivo no mercado financeiro, que vai fazer com que você não entregue um resultado de um mês, de um ano inteiro, né? De uma vida. Eu conheço pessoas que entregaram resultado de vida em dia de fúria. Então, cuidem dessa parte da trava, tá? E vamos lá. E a Mari, aí também aqui tem uma outra observação sobre a trava, né? Tem pessoas que já chegam e me questionam assim, eu vou bloquear por 15 minutos, mas e se nesses 15 minutos que eu tiver bloqueado, o mercado me der uma oportunidade de entrada que seria boa para mim? Aí eu falo, vejam a trava como a sua amiga, né? Como um auxiliar aqui do seu trabalho, uma ferramenta auxiliar para o seu trabalho. Veja ela como algo para te manter de pé no mercado financeiro, né? E aí eu sempre comento assim, já aconteceu de pacientes falar, tô bloqueado e agora eu não consigo fazer mais nada. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, eu vejo isso como um reforço positivo para que você aprenda, né, a sair da tela, para que você aprenda a esperar também o momento certo de entrada, né? Não ficar clicando aqui a todo momento pelo acho. Eu acho que agora é a entrada, acho que agora é a hora de subir, que ele vai subir, agora é a hora dele cair. Não. Entenda que a trava, ela vai te trazer como um reforço positivo para você começar a aprender a esperar o momento certo de entrada. Eu até brinco com os pacientes e falo castigo. Castigo porque você entrou antes do tempo. Porque você clicou sem esperar uma confirmação. Você clicou pela emoção. Então, querendo ou não, a trava ela pode ser vista como um reforço positivo de você aprender a esperar, ou talvez como um castigo para que você não fique reforçando comportamentos sabotadores no mercado, né? Então, vamos. Parabéns pela live, olha só o Bruno. Vamos aqui aos comentários. Não sei se vai dar tempo. Com esse conteúdo, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu espero que vocês coloquem realmente em prática. Coloquem em prática, começa a visualizar melhor ali o termômetro mental, né, da emoção. Coloque em prática essas diquinhas, né? Vá adaptando essas dicas também para o jeito de cada um de vocês, né? Entendam que nós somos seres individuais e encontre a forma que vocês vão ficar mais confortáveis de fazer. Mas assim, gente, façam porque vocês vão ver o quanto isso vai mudar, né, o comportamento de vocês também no mercado financeiro. Eu falo porque como trader, eu vivenciei também, né, dias de emoções intensas e eu sei o que é estragar um resultado de um mês, não de uma vida, mas um bom resultado, algo que a gente vai ali construindo, né, com muito esforço, com muito cuidado, e aí de repente, por negligenciar nessa parte de rotina, de prática, de hábito, de parar, de dar o tempo, de se perceber na emoção, a gente acaba entregando todo um resultado de um mês e isso, nossa, a emoção que se gera é uma emoção de frustração, é uma emoção de decepção com a gente mesmo. Pensa, depois quando a gente sai de um dia de fúria, quem nunca, gente, né? É aquela coisa, você entra em parafuso, você fica, putz, o que eu fiz, né? Estraguei tudo, trade não é pra mim, né? Não era isso aqui não vai dar certo pra mim. E aí a gente começa a olhar tudo de uma forma muito mais pessimista. Então, assim, evitem chegar nesse nível, evitem chegar nesse ponto. Eu falo muito, profissionalizem o trabalho de vocês, entendam isso daqui como um trabalho, né? Como algo para a vida, né? Profissional de vocês. Então, assim, essas dicas vão ajudar muito para que vocês evitem, né, esses dias de fúria. Eu espero que vocês tenham, inclusive, gostado, né? Vamos lá. Obrigada, olha só. Boa tarde, que lindo esse cenário. Agora eu vou aos comentários, pessoal. Agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu espero vocês na semana que vem, na sexta-feira, às 16 horas, para a gente falar sobre um outro conteúdo que eu vou trazer bem bacana e diquinhas, sempre com diquinhas.
Obrigada, pessoal, vocês, o Sidney. Obrigado, Marília, por mais um importante conteúdo. Desde que comecei a acompanhar seus ensinamentos, melhorei muito nos meus controles no day trade. Obrigada, viu, Sidney, pelo feedback. Eu fico muito, muito feliz. Olha o Johnny falando, ó. Fujam do scalping, é caixão. O scalping, ele gera cliques atrás de cliques. E isso, para algumas pessoas, não é legal, não, né? Não que seja errado, eu conheço muitos scalpers que dão certo, mas a gente precisa se perceber. Quem é você? Se você dá certo como scalper e consegue regular a sua emoção, ótimo, né? Não existe errado. Mas, por exemplo, para você, Johnny, talvez não deu muito certo. Então, importante essa percepção, né? Leonardo, legal, Marília, parabéns pela live. Talentosa e atenciosa, não só aqui, mas também na sala. Obrigada, Bruno, pelo retorno, né? Vamos lá. Obrigado pela ajuda e as dicas, são de extrema importância. Parabéns. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Consegui finalizar a live a tempo, no horário certinho. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Não esquece de dar o like, compartilhe essa live, né? Volte às lives que eu já fiz antes, são conteúdos bem bacanas para vocês. E me segue aqui também no meu Instagram, lá eu trago bastante conteúdo bem legal para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo em todos aqui, ó, nesse estúdio lindo. Na próxima vez já estarei no meu consultório, mas tudo certo também. Estaremos aqui juntos. Um abraço e até a próxima!